Olá, concurseiros! Que tal ter acesso a 6.000 questões comentadas das disciplinas essenciais para concursos públicos? Esse é o mais novo projeto do Acerte Concursos. Os professores Alan Vinícius, Luzana Pedreira, Luiz Ulbricht e Wagner Aguiar estão juntos em um super curso online para resolver passo a passo 6.000 questões comentadas de concursos anteriores. Saiba mais sobre esse curso no site do Acerte Concursos. Acesse www.acerteconcursos.com e matricule-se agora. Olá, alunos e alunas! Olá para você que está neste momento no Cine Acerte, aguardando a aula iniciar. Um olá também especial para você que é meu aluno ou aluna VIP ou que faz os cursos online do professor Alan Vinícius. Olá para você que me acompanha pelas redes sociais. Vamos lá! Mais questões importantes, questões comentadas, direito constitucional, professor Alan. Importante que você tenha em mente todas as minhas redes sociais. Se você ainda não tem anotado, faça isso agora mesmo. O e-mail prof.alanvinicius@gmail.com. O WhatsApp de dicas 71984911908. É importantíssimo que conste aqui o seu nome, que conste ainda, além do nome, o seu município e ainda o concurso que você almeja. Nome, município e o concurso que você almeja, porque assim eu poderei colocar você na lista de transmissão adequada. Então não esqueça, salvar o número na agenda do celular e enviar uma mensagem para mim com estas informações, tá certo? Além disso, o que é importante? O Facebook, prof.alanvinicius, é a fanpage. O Instagram é @prof.alanvinicius. E o YouTube é o Alan Vinícius Professor, tá certo? Vamos lá, vamos para mais um bloco de questões. Questão 66. Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A isenção de custas processuais na ação popular para a defesa de interesse coletivo ou difuso inclui o ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Qual é a atenção que você deve ter aqui? A ação popular, ela se qualifica, a ação popular, ela se enquadra como uma ação constitucional que está prevista no artigo 5º, em seu inciso 73, que assim aduz. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao patrimônio de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Então, veja, quando eu falo em meio ambiente, eu estou falando de interesse coletivo ou a linha do difuso. Ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, que também segue essa linha. Ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, então aí vem a isenção. Isento. Essa isenção fica isento das custas judiciais e fica isento do ônus da sucumbência. Eu sempre trago o seguinte, o que seria um ônus? Um ônus é um malefício, ou seja, um malefício decorrente da sucumbência. A sucumbência é a perda. Lógico, quando você perde uma ação, você precisará pagar as custas processuais e o advogado da parte contrária, que apenas teve que ingressar em juízo ou constituir um defensor em virtude de uma ação judicial inadequada. Então, como regra, você precisa efetuar este pagamento. Só que isso não ocorre na ação popular, porque existe uma isenção. Essa isenção só não permanece, e aí vem o salvo, caso seja comprovada, então salvo comprovada
má-fé. Caso fique comprovada a má-fé, estas isenções, elas somem. Então, inclui o ônus da sucumbência, salvo se comprovada a má-fé. Questão 66 é uma questão correta. Vamos nessa, galera, questão de número 67. A respeito do poder executivo, julgue o item seguinte. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 1988 autoriza a concessão de indulto pelo Presidente da República a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Aqui cabe ressaltar o seguinte: quando a gente fala de indulto, nós estamos falando de um cenário em que existe a extinção da punibilidade. Só que esse indulto, ele é um benefício que é total, ele extingue a punibilidade. E além de ser total, ele é geral, ele é um benefício coletivo. Então a gente precisa tomar cuidado com dois termos super importantes que vão seguir a linha do indulto. O primeiro termo é o termo graça. Graça se qualifica com a ideia de um indulto que é concedido de forma individual. Então é a linha de um indulto individual. Isso entra na linha de graça, tá certo? Outro aspecto importante é a ideia da comutação de penas. Então, comutação de penas entra em uma linha de um indulto, e essa linha de indulto é de um indulto parcial. Este é o cenário importante. Então, o que é que o artigo 5º, no seu inciso 43, ele traz o seguinte: que existem crimes que são inafiançáveis, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O que isso quer dizer? Que são insuscetíveis de perdão. A anistia, a diferença para a graça, uma delas, é que a graça ela é concedida pelo presidente por ser um tipo de indulto, e a anistia ela é feita pelo Congresso Nacional através de uma lei. Quais são esses crimes que recebem a ideia de inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? Você vai lembrar assim, é o TTTH. TTTH. Ou como eu brinco na era da informática, HTTT. Lendo aí de baixo para cima. Então nós temos o terrorismo, nós temos a tortura, nós temos o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, e nós temos os crimes considerados como crimes hediondos. Ora, e por ele responde os mandantes, os executores e aqueles que poderiam evitar o crime e se omitiram. Então, autoriza a concessão de indulto, que a graça segue essa linha, a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Então, ela não autoriza. Questão 67 está errado, porque os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, consequentemente, vão seguir a linha do indulto. Muito cuidado com essa questão. Questão 68. Em relação aos direitos e garantias fundamentais e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 1988 prevê de maneira expressa que os crimes militares contra a vida, culposos e dolosos, sejam julgados pelo Tribunal do Júri específico da Justiça Castrense. Então, toda a atenção para o seguinte. Veja primeiro que se eu estou falando de uma situação
que envolve crimes. Para esses crimes serem julgados pelo júri, qual é a linha do júri? A linha do júri é a linha de que o julgamento é feito por pessoas como nós, ou seja, pelos pares, não são por autoridades. Esse júri, ele vai aparecer com algumas características. Primeiro, é a ideia da soberania dos vereditos. Existe uma soberania dos vereditos. Além da soberania dos vereditos, qual é a linha de raciocínio? Além da soberania dos vereditos, ou seja, soberania, quando a gente fala dessa soberania dos vereditos, é importante que você raciocine que eu estou falando da soberania das decisões, que é justamente essa ideia de vereditos. Certo? São as decisões. Nós devemos pensar ainda na ideia da plenitude de defesa. Então você pode se defender perante os jurados de uma forma plena, ou seja, com todos os meios assegurados no direito. Nós temos ainda a ideia do sigilo das votações. As votações, elas não são abertas, elas são sigilosas. A votação dos jurados é uma votação fechada. E ainda a competência, essa competência envolve a situação de crimes dolosos contra a vida. Então, veja só, prevê de maneira expressa que os crimes militares não são crimes militares, é crimes de um modo geral contra a vida. Culposos ou dolosos, não, só são os dolosos, sejam julgados pelo tribunal do júri específico da Justiça Castrense. Não, está errado. Seria uma situação de tribunal de júri para julgamentos de crimes dolosos contra a vida, não tem essa especificidade de situações atinentes à justiça militar. Então a questão 68 é uma questão errada. Vamos nessa, galera. Questão de número 69. Dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, inclui-se o direito a... Presta atenção aqui. Qual é a linha de raciocínio? Quais são os chamados direitos sociais que estão enumerados no artigo 6º da Constituição Federal? Nós temos a linha atual de 11 direitos enumerados. Nós temos a linha da saúde, nós temos a linha da educação, nós temos a ideia da alimentação, nós temos o cenário da moradia, e nós temos o cenário da segurança. Além deles, o que é que nós temos ainda? Nós temos o trabalho, nós temos o lazer, nós temos a previdência social, trabalho, lazer, a previdência social. Nós temos a assistência aos desamparados e nós temos a proteção à maternidade e à infância. Proteção à maternidade e à infância. Chamando a atenção ainda para o cenário do direito social ao transporte, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 90 de 2015, tá certo? Foi o último direito social implementado. O que é que você pode fazer aqui? É só lembrar do seguinte macete. Você vai lembrar assim, ó. Edu trabalha ali.
Edu trabalha ali. Você vai lembrar que Saul mora lá. E vai lembrar ainda assim que Assis prossegue preso. Vai lembrar desta forma: educação, trabalho, alimentação, saúde, moradia, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança e previdência social. Tá certo? Tá faltando o direito social ao transporte. Aí você vai lembrar que a profissão de Edu é caminhoneiro, ou é motorista de ônibus, enfim, para você lembrar a ideia de um veículo de transporte, tá certo? Então vamos lá, o que está citado. Nós temos direito à moradia, então 69 nós ficamos com a letra B. Assistência judiciária gratuita, registro, propriedade, amamentação são todos direitos individuais, todos eles previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, tá bom? E para que a gente possa fechar mais esse bloco importante, a questão de número 70, com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o próximo item. O transporte e o lazer são direitos sociais? Sim, nós acabamos de citá-lo, transporte e lazer. Expressamente previsto no texto constitucional, sim, o lazer já vem de mais tempo, e o transporte foi introduzido pela emenda constitucional número 90 de 2015, que ingressou justamente com a linha do direito social ao transporte. Então a questão de número 70 é uma questão correta. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos nessa caminhada. Rumo à sua aprovação. Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço! Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?